Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1. Amém? Colossenses 3, e o versículo 1. Somente 3 versículos para a nossa meditação. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procuram as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Querida, a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e se cumpre em todos os momentos nas nossas vidas. Irmãos, nós estamos lendo aqui uma passagem que foi escrita, irmãos, há muitos e muitos anos, cerca de 1960 anos atrás. Essa palavra foi escrita, essa carta a Colossos, né? A igreja que estava ali em Colossos, aos Colossenses, foi escrito essa palavra. E tantos anos depois, irmãos, essa palavra é necessária para mim, é necessária para você, é necessária para a igreja de Cristo. Esta palavra tem grande valia em nossas vidas nos dias de hoje, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela se renova em todo tempo, a cada dia. O homem, irmãos, está em constante movimento, a sua mente não aquieta, está sempre buscando algo para fazer aqui ou ali. Mas não devemos viver sem a orientação de Deus. Não devemos viver de qualquer maneira. É preciso buscar a orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso ouvir os homens e as mulheres de Deus, os profetas de Deus na terra. Ainda que muitos pensam que está banal, que nem existe mais homens e mulheres de Deus, que está tudo da mesma forma, tudo igual. Não, irmãos, de maneira alguma. Deus tem os seus servos fiéis nessa terra. Existem homens e mulheres que têm compromisso com Deus, compromisso com a palavra do Senhor, que santificam a sua vida, que se prepara sempre para morar com Deus. E tem sempre um conselho, uma palavra amiga, uma palavra vinda direto do trono de Deus, através do Espírito Santo para nossas vidas. Portanto, deem ouvido à palavra de Deus. E a palavra do Senhor Jesus, aleluia, é maravilhosa. Nós devemos parar qualquer coisa, irmãos, para dar ouvido à palavra de Deus. Apóstolo Paulo nem imaginava essa surpresa que ele teria, né, irmãos? Não imaginava. Paulo estava preso em Roma, preso ali, irmãos. E a palavra nos fala que muitas coisas aconteceram ali. As pessoas que souberam, né, que Paulo estava ali, concorriam para estar com ele. Todos queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer sobre inúmeras questões, porque Paulo era um homem confiável, porque Paulo era um homem que todas as pessoas que ouviam sabiam do seu compromisso com a palavra de Deus. É isso, irmãos, credibilidade diante de Deus, credibilidade diante do povo. Todos queriam parar para ouvir a palavra dele. Não tinha
nada demais de passar a mão sobre o pecado, não tinha isso de agradar esse ou aquele, porque tinha mais, não, de maneira alguma. Paulo tratava todos de maneira igual, mediante a palavra de Deus, e era necessário, irmãos. É por isso que eu digo que se queremos viver bem, se queremos ser prósperos, se queremos ter uma vida de comunhão com Cristo, de ter muito mais acertos em nossas vidas, em nossa caminhada, é necessário então, irmãos, que nós ouvimos a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra foi pregada? Quantas vezes homens e mulheres de Deus consagraram a sua vida em jejum e oração aqui neste grupo, para trazer uma mensagem de vida, para trazer uma mensagem de esperança, para trazer um renovo da parte de Deus para a nossa alma, para o nosso coração. Quantas vezes a palavra foi pregada? Quantas vezes o Espírito Santo usou neste grupo homens e mulheres com intrepidez, cheio de sabedoria, de graça, de unção, de virtude de Deus. Mas quem deu crédito à nossa pregação? E quem deu crédito às palavras de Deus? Muitos ouvem as mensagens que são postadas, ou veem ali que está na hora da mensagem, saem do grupo, não querem ouvir a palavra de Deus. É como se tivesse uma coceira, um comichão no ouvido, não aguenta mais ouvir a sã doutrina de Cristo. Parece dura demais para os dias de hoje. Parece que é coisa do homem, parece que é sal demais. Mas não, irmãos, Jesus Cristo está voltando. E o caminho vai só estreitando, irmãos. Não tem porta larga, não. Não tem caminho largo que se pode levar bagagem, não, irmãos. Nós não devemos, de maneira alguma, viver a nossa vida de qualquer maneira, como se fôssemos viver a vida inteira nessa terra. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cuidado para não perder a sua bênção. Cuidado para não perder a sua salvação. Cuidado para não menosprezar as palavras dos homens e mulheres de Deus, porque é Deus falando contigo através do Espírito Santo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe e vigie para que não caia. Não espere cair primeiro, esperando a misericórdia de Deus para que o Senhor te levante, não. Permaneça em pé, permaneça firme na caminhada, permaneça firme com o Senhor Jesus para que você possa ajudar outros que necessitam de Jesus, que necessitam ouvir a palavra de Deus. Seja homem, seja mulher de testemunho, pessoas que ao olhar para você, sinta a graça de Deus, sinta a presença de Deus. O apóstolo Paulo ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa com ele, não. A palavra de Deus tem livre curso em todo o mundo, e as pessoas iam até ali para ouvir as palavras dele. Oh, aleluia, glórias a Deus. Paulo, ali ele teve visitas de várias pessoas, mas teve ali um irmão, Epáfras. Este Epáfras, aleluia, foi levar uma notícia para Paulo, que a primeiro instante trouxe grande alegria para o coração do apóstolo Paulo. Mas em seguida Paulo acabou se entristecendo ao ponto de ver a necessidade de escrever uma carta para os colossenses. E qual é a notícia que Paulo soube ali? Porque, irmãos, a igreja que estava em Colosso, a igreja ali em Colosso, irmão, não era a igreja que Paulo havia fundado em suas viagens, em suas missões, não.
Essa igreja foi fundada por Epáfras, este homem que provavelmente em suas viagens ouvira a palavra de Deus através do nosso irmão Paulo e conheceu a Cristo e se converteu ao Senhor. E chegando na cidade de Colosso, então ele coloca em prática aquilo que aprendeu. Paulo nem sabia, mas esse homem começou a ensinar aquilo que tinha aprendido da parte de Deus. Através do apóstolo Paulo, ele começou a ensinar, ele fundou a igreja ali em Colosso. E a obra de Deus foi crescendo, Deus foi abençoando. Paulo nem sabia da existência, mas Epáfras continuou pregando ali. Olha, irmãos, era uma cidade, Colosso era uma cidade, província romana, ficava na Ásia Menor. Era uma cidade vizinha de Laodiceia. Irmãos, e agora Paulo fica sabendo que a palavra do Senhor, boas novas, chegaram lá em Colossos, e lá havia uma igreja, e Epáfras dirigia aquela igreja para a glória de Deus, e o nome de Jesus está sendo glorificado. E ele sabe que ali agora, Filemon também havia uma igreja. Ele sabe que Laodiceia também tem ali uma igreja. Ele fica sabendo as notícias. E o coração de Paulo ali em Roma, mesmo preso, ele se alegra em Deus, ele se alegra no Senhor. E a conversa foi tão boa, foi tão rica, tão produtiva, que segundo conta, irmãos, Epáfras, ele ficou preso junto com Paulo voluntariamente para assistir ali a Paulo naqueles dias na prisão, para o servir. Ele quis ficar preso com Paulo para aprender mais, para poder ensinar mais ao povo de Colosso. E estava junto de Paulo, quando Paulo ele escreve, então, essa carta aos Colossenses, e ele escreve também a Filemon. Epáfras estava ali. E o que é o conteúdo dessa palavra? O que é que a Bíblia está dizendo ali? Qual é a notícia que Paulo fica sabendo após o seu coração está muito feliz pela grandiosidade de Deus, pela bondade do Senhor, pelo Espírito Santo, está alargando cada vez mais as tendas de Jacó. O que é, irmãos, que traz tristeza ao coração de Paulo? Ele fica sabendo que muitas pessoas ali, os colossenses, na cidade de Colosso, não estavam seguindo a sã doutrina. Muitas pessoas estavam resistindo à palavra de Deus. Muitos estavam dando ouvidos a fábulas. Muitos estavam seguindo as práticas, os ritos, as tradições. E não estavam incomodando com a sã doutrina. Pelo que Paulo, então, ele escreve aos colossenses para admoestar, para ensinar, para corrigir, irmãos, os erros doutrinários e práticos que estavam acontecendo ali na cidade de Colosso. Então Paulo vai escrever para eles, e onde nós lemos na palavra de Deus, Paulo está dizendo para eles que eles nasceram de novo, que eles eram nova criatura, que eles viviam neste mundo, mas não pertenciam mais a este mundo. Paulo está dizendo para eles, olha, vós ressuscitaram. Irmãos, quem pode ressuscitar se primeiro não morrer? Mas após o batismo nas águas batismais, após cumprir a justiça de Deus, nasce nova criatura. Batismo é sepultamento do velho homem, do velho eu, da velha mulher. É sepultamento. Quando nasce para a glória de Deus. Só Deus, irmão, só Jesus pode fazer isso. E Paulo vai dizendo aqui aos Colossenses, vai falando para eles, olha, vós ressuscitaram com Cristo. Aleluia. E ele disse, olha, então, portanto, não tendes mais que se preocupar com as coisas deste mundo. Não tem mais que ficar olhando para as coisas terrenas, mas buscai as coisas que são do alto. Mas por qual motivo buscar as coisas que são do alto? Porque é lá que está Deus, nosso Pai.
Lá que está o alvo, que é Cristo. Lá é que Jesus foi preparar a morada para mim, para você, para a sua igreja. É lá que está tudo preparado para nós, irmãos. Nós seremos tirados dessa terra, num abrir e piscar de olhos, menos do que vamos subir, vamos embora dessa terra, irmãos, já está tudo preparado. Portanto, Paulo admoesta dizendo: buscai as coisas que são do alto e não as coisas que são terrenas. Aleluia. Se nós atentarmos para essas palavras, irmãos, nós vamos orar mais, vamos consagrar a nossa vida mais, vamos buscar mais e mais de Deus, vamos preparar para morar com o Senhor Jesus, não vamos nos importar com as coisas deste mundo, não. É assim, Paulo estava ensinando aquele povo a olhar para Jesus, é para olhar para Deus, olhar para as coisas do alto, do céu, ou seja, as coisas espirituais, e não as coisas carnais aqui, materiais, da vida terrena. Tudo isso é passageiro, passa, mas a palavra de Jesus é fiel e não passa, irmãos. Jesus prometeu nos levar e ele vai vir buscar sim a sua igreja, aleluia. E Paulo vai dizendo para eles: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Percebe que Paulo não está, parece que ele está sendo repetitivo, mas não está. Primeiro ele diz: buscai as coisas que são do alto, mas depois ele diz: mantenha. No versículo 2 ele diz: mantenha. Não é somente buscar hoje, amanhã ou depois, fazer uma campanha ou duas, não. É manter o pensamento em Cristo. É manter o pensamento nas coisas de Deus. É manter o pensamento com fé e esperança. É manter firme na caminhada todo dia, fazendo a vontade do Senhor Jesus. É manter. Oh, aleluia, glórias a Deus. Não devemos nos importar com as coisas terrenas, não. Mas por que não? Porque nós estamos mortos. Nós estamos mortos para o mundo, irmãos. Nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida, irmãos. Então nós estamos mortos para o mundo. Por que querer pagar na mesma moeda aquele que nos ofende? Por que não perdoar este ou aquele? Acaso Jesus não disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem? Da mesma forma, irmãos, é para mim, para você, é para a igreja do Senhor, é perdoar quem nos ofendeu. Até o Pai Nosso, quando nós oramos, nós falamos isso, mas não prestamos atenção. Quando falamos para que Deus perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, mas na verdade nós só falamos. O coração fica triste, fica magoado quando ouve uma palavra que não agrada, quando alguém não dá a paz do Senhor, quando alguém finge que não te viu na rua. O coração se fecha, fica compungido, fica triste, e aquilo vai dando nó na garganta, aquela coisa ruim, e você fica ali: mas se não me pedir perdão, eu não vou perdoar. Mas, irmãos, Jesus perdoou sem nós pedir perdão. Sendo morto ali na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa quem te ofendeu. Perdoa, irmãos, não vamos querer pagar na mesma moeda, de maneira alguma, para que isso não seja empecilho para mim, para você, para nós encontrar com o nosso Deus. É muita coisa, irmãos, que está em jogo. É muita coisa, irmão. Nós não podemos perder o céu, não podemos negar a Jesus, porque quem não leva a sua cruz está negando a Jesus. Temos que levar a nossa cruz todos os dias, confiando, esperando, bendizendo, louvando, engrandecendo o nome de Jesus, santificando a nossa vida, livrando-nos de todo tipo de embaraço. Porque nós estamos mortos para o mundo, não há razão nenhuma, não há motivo para ficar fixado nas coisas dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo vai dizendo aos Colossenses naquela carta:
Ele diz: vós morreram, estão mortos. Mas a verdade é que nós bem sabemos, mas todo dia, todo momento, a carne quer vencer, quer ressuscitar de novo os desejos antigos, as paixões carnais, quer ressuscitar as coisas antigas, aquilo que agradava o nosso corpo, quer ressuscitar todos os dias, é desejo da carne, quer sobressair sobre o espírito, mas ore, vigie, pegue com Deus, não deixa não, irmãos, não deixa que a carne cresça, que ela venha estar cada vez maior, irmão, não, ela não pode de maneira alguma, nós temos que viver pela fé em Cristo, mesmo que os nossos olhos aparentemente não vejam, creia. Pela fé nós podemos tocar o céu, pela fé nós podemos sentir e ver que Jesus já está chegando para nos buscar, irmãos. Vale a pena esperar mais um pouco, vale a pena resistir, vale a pena orar mais, santificar mais, buscar mais, vale a pena manter-se morto para o mundo, para as coisas terrenas e buscar somente a Cristo, deixando as tradições, as práticas mundanas e carnais e servindo somente a Deus. Aleluias! Os colossenses receberam essa carta. Aleluia, glória a Deus. Há cerca de 1960 anos. E essa palavra fala comigo, com você, fala conosco nessa hora. Essa palavra fala comigo, fala conosco, irmãos, para nós atentarmos para as coisas de Deus, porque falta muito pouco para o Senhor Jesus voltar. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo, e o que tiver de vir virá e não tardará. Às vezes parece que está demorando Jesus voltar para buscar a sua igreja, mas não, irmãos, é que ele é longânimo, ele quer salvar o máximo número de pessoas, mas às vezes nós que somos aqueles que estamos comissados por ele, que recebemos o ID de Jesus, estamos parados, estamos com os braços cruzados, não estamos fazendo a obra de Deus, não estamos fazendo como Epáfras fez ali quando ouviu uma palavra de Deus através de Paulo, ele saiu e começou a evangelizar nas cidades, fundou a igreja, foi a obra de Deus crescendo cada vez mais. A maioria dos cristãos estão parados hoje, estão olhando para o lado, olhando para o outro, estão voltados para as coisas mundanas, as coisas terrenas, e não estão se preocupando com a vida desse ou aquele, ou seja, está olhando só para si, não está aplicando o amor ao próximo, porque isso foi um novo mandamento que o Senhor deixou para nós. Nós temos que amar o nosso próximo, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não nos conheça, mesmo que os seus problemas sejam grandiosos, temos que amar, temos que abraçar com carinho, temos que aplicar a misericórdia, temos que abrir os nossos braços, temos que orar por eles para que o Senhor venha salvar, para que eles encontrem o caminho do céu, como nós encontramos um certo dia. Esta é a palavra que Paulo escreveu para os colossenses naqueles dias. É Paulo ensinando, corrigindo ali acerca da doutrina. É Paulo ensinando, irmãos, porque Paulo não havia visitado ainda aquela cidade. Paulo ainda não havia tido com eles, não tinha conhecido eles. Paulo estava preso ali em Roma, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, glórias a Deus. Paulo falando lá, quando estava preso, ele falava, olha, o viver... aleluia, para mim com Cristo é ganho, ou seja, morrer para ele seria ganho, né, irmãos? Aleluia. Por quê? Porque eu já tinha vivido aqui, já tinha feito a obra de Deus, estava vendo a obra crescendo, até na prisão ele estava dando frutos para Deus. Então, se ele perde a sua vida, ou seja, ele estava ganhando. É assim, irmãos. E nós, irmãos, aleluia, nós sabemos,
que a qualquer momento o Senhor vai buscar-nos, seja individual ou seja em massa, e é necessário que estejamos preparados, é necessário que tenhamos algo para apresentar ao nosso Deus. Não podemos chegar diante do Rei com as mãos vazias, jamais. Temos que ter algo para apresentar ao Senhor. Mas o que vamos apresentar a Ele? As coisas terrenas, as nossas conquistas que nós temos conquistado aqui, e jamais o Senhor não vai aceitar, irmãos. Nós temos que levar para o Senhor Jesus almas salvas, temos que levar para o Senhor, temos que falar ao Senhor, não ganhei tantas almas para o Senhor, evangelizei tanto, olha, através de mim o Senhor curou tantas pessoas, eu fiz visita nos hospitais, no asilo, olha, eu fui no manicômio, olha, eu fui na casa de recuperação. Irmãos, nós temos que apresentar algo para o Senhor, e isso pode ser hoje mesmo, pode ser a qualquer momento, pode ser que ouvindo essa mensagem o Senhor volte para alguns e tenha que acertar as contas com o Senhor. E como será se chegar com as mãos vazias, irmãos? Será que será aceito a nossa presença na presença de Deus? Jamais, jamais, irmãos. Então vamos nos preparar, vamos santificar a nossa vida, vamos olhar para o Senhor Jesus, vamos deixar, irmãos queridos, todas as coisas terrenas e mundanas, vamos limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração cada dia mais, vamos santificar, vamos buscar a Deus dia após dia, vamos jejuar, vamos nos manter, irmãos, assim sempre firme, olhando para Deus, para as coisas do alto, para que quando o Senhor vier, nós estejamos preparados para morar com Ele no céu. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.